Fala pessoal, Rodrigo Godoy falando aqui com vocês. Venho aqui hoje, tô aqui, vou dar o treino agora, né? E aí, vim falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro ontem dos times paulistas, né? Começando pelo Corinthians e Ceará. É um jogo muito ruim tecnicamente, um jogo, sabe, assim, você viu ali uma parte técnica muito precária, tanto do Ceará quanto do Corinthians. Porém o resultado foi muito bom pro Corinthians, muito bom mesmo, deu um respiro pro Dorival. E uma coisa que eu sempre penso, e talvez os torcedores do Corinthians ou a imprensa não dá tanta importância. Reparam que quando o André Carrilho está bem, o time do Corinthians joga muito bem. Repara no tanto de gol que sai pelo lado direito quando o André Carrilho tá com a bola, ou ele aparece no espaço, ou ele faz a projeção. Ele parece ser um jogador lento, porque ele é muito cadenciado, toca bem a bola, passe de 3 dedos, porém ele também tem uma qualidade de ir no fundo. Você percebe ontem no gol contra o Ceará que o cara acha que vai pegar a bola. Na hora que vai pegar, ele dá mais um toquinho, vai pro fundo, faz o cruzamento pro gol do Thales, né? Então, assim, é um jogador que a torcida e a imprensa não dá tanta importância, mas na minha opinião, já faz tempo que eu tô falando isso, é um dos melhores jogadores do Corinthians, e quando ele está bem, o time do Corinthians vai muito bem. Então, assim, foi um jogo muito difícil tecnicamente, muito feio, porém o resultado é muito bom pro Corinthians, porque o time do Ceará também é um time bom, mas ontem não fez uma boa partida, não conseguiu em gols, né, no caso, que eu quero dizer, porque depois do gol ainda apertou muito o Corinthians, mas não conseguiu fazer os gols, né? Aí vamos para o jogo do São Paulo e Red Bull Bragantino. O Red Bull é um dos melhores times do Brasil, com um treinador excelente também. E é aquilo, time organizado, bem postado. São Paulo começou bem, Luciano voltou muito bem, sempre com a bola no pé, com algumas jogadas boas, inclusive o primeiro gol saiu do pé dele ali, um belo passe pro gol, né? Ele conseguiu fazer aquele cruzamento ali. Então, assim, foi um belo passe mesmo, difícil aquela bola acertar, e ele acertou. Porém, o time do Red Bull não se abala, é um time muito bom trabalhado, muito bom organizado. Então o time foi lá, começou a ir para cima do São Paulo no primeiro tempo. Foi bem melhor no finalzinho do primeiro tempo do que o São Paulo. Fez um empate e logo depois, no segundo tempo, veio a virada do jogo. E então foi um jogo muito bom. E no final, mais uma vez, o Luciano foi muito inteligente, que no cruzamento do Marco Antônio, ele viu que a bola ia para fora, assim, ia para sair da área. Ele foi e deu uma meia bicicleta, trazendo a bola para o tumulto. A única opção dele era essa. E ele fez o correto, trouxe a bola para o tumulto ali, onde o André Silva foi lá e efetuou o gol e empataram nos 2-2. Um jogo muito bom. São Paulo, infelizmente, está lá embaixo, pertinho da zona de rebaixamento. Quando chega nessa zona de rebaixamento é muito difícil sair. Os times vêm para ganhar mesmo, para tentar derrubar logo. Então é uma fase muito difícil que o São Paulo está passando, fazendo muita falta o Lucas. O Caleri não, na minha opinião, não acho que faz tanta falta, mas o Lucas faz muita falta, né? Agora vamos de Palmeiras e Mirassol, um jogo muito bom, Palmeiras com uma dinâmica muito forte. A saída do Estevão, foi ali o Facundo, que na minha opinião eu não gosto, porém foi ele que fez o gol ali, numa bela jogada. E como eu falei do André Carrilho no Corinthians, eu falo do Richard Rios no Palmeiras. Quando o Richard Rios está bem no jogo, dificilmente o Palmeiras perde. Tanto que o passe que ele deu pro Veiga, e assim, a classe do Veiga de ter dado aquela bola de calcanhar pro Facundo para fazer aquele belo gol, um gol muito bom, assim, muito bem trabalhado. Foi um gol muito bonito mesmo de se ver. Então você percebe que o Rios acha o Veiga já dá o toque de calcanhar para trás, a ponto do Facundo vir de frente, bater, teve o desvio, mas muito méritos do time do Palmeiras. E aí veio o empate, né? O Mirassol sempre também é um dos melhores times, assim, que a gente achou, vai estar para cair, não, organizado, um belo treinador também. Então, assim,
fez a jogada, porque aquela jogada ali é uma jogada treinada, então é méritos do grupo, mas é méritos do treinador, certeza que eles treinaram aquilo, entendeu? Tocou, balançou a zaga do Palmeiras, eles tocam para balançar a zaga não ficar naquela zona de conforto, de frente para a bola, teve que movimentar um pouco, foi aonde ele cruzou no segundo pau, o cara já sabendo que alguém ia estar ali, cabeceou para dentro. E aí o gol do jogador do Mirassol, um belo gol. E na minha opinião ali foi erro do Richard Rios. Por quê? Sobe com o cara, tromba no alto, o cara não tem a qualidade de cruzar de cabeça para dentro. Então assim, foi um jogo muito bom. Palmeiras, na minha opinião, merecia ter ganho. Porém o futebol tá muito competitivo. Não tem mais essa não. Os times considerado pequeno, eles vão para cima no independente com quem eles estão jogando. E aí vamos para, né, como a gente fala, a cereja do bolo. Santos e Flamengo, um jogo super esperado por tudo que já aconteceu, pelo gol Puskás do Neymar naquela época, tudo. Vila Belmiro lotada, jogar contra o Flamengo, que hoje é o melhor time do Campeonato Brasileiro, bem treinado, com um dos melhores jogadores, e o Santos anulou o Flamengo. Santos muito bem defensivamente, muito bem mesmo defensivamente, sempre com 2 ou 3 fazendo a marcação, fechando a linha de passe do Flamengo, do Arrascaeta, e ainda assim achou alguns passes, porém o Santos estava muito objetivo. Então foi um jogo muito legal, um jogo com muitas possibilidades de gols, e assim, não tem jeito, quando cai no pé do jogador diferente, que é o Neymar, não tem como. Se vocês perceberem, na dominada de bola na hora do gol, ele dá uma dominada, ele dá um balanço de costas, o zagueiro vai junto com ele deixa a bola passar, o zagueiro já não tem a mesma força para voltar, ameaça, vem o lateral, ele ameaça novamente, tira e bate cruzado no contrapé do goleiro e faz um belo gol, um gol que você vê que não desespera. Outro centroavante ia chutar de qualquer jeito, ia chutar de esquerda, de direita, ele não, ele teve essa calma, que é um jogador já experiente e a qualidade dele é inexplicável, é um cara fora da média. Pra gente falar do Neymar, assim, na minha opinião, vão falar, você é puxar saco, pode falar o que for, eu gosto muito do futebol dele, é diferente. É gostoso de ver o Neymar jogar, é diferente. Onde ele tá, a bola, quando ele tá com a bola no pé, você sabe que vai sair alguma coisa ali. Então foi isso, um jogo muito pegado, jogo depois no finalzinho, aquele contra-ataque, muito feliz pela entrada do Robinho, né, do Júnior, e agora o Santos também deu uma respirada, deu confiança pro time do Santos, e eu creio que daqui pro Campeonato Brasileiro o Santos não vai ficar mais brigando lá na zona de trás. Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos e vamos para os próximos que vai ter no final de semana. Valeu, um abraço.